Você já viu alguma cena tão bizarra e inacreditável que quase parecia mentira? Algo que ninguém acreditaria se não tivesse visto com os próprios olhos? Se você assiste MMA há bastante tempo, certamente já viu cenas assim, até porque esse esporte é surreal pra caramba e às vezes as coisas se misturam entre a realidade e memórias que mais parecem frutos de um delírio febril. O vídeo de hoje é exatamente sobre isso, o estranho, o bizarro, fatos que vimos e nos questionamos. Não é possível que esse troço tá acontecendo, que porra mais aleatória é essa? Como diabos viemos parar aqui? A lista de hoje é sobre bizarrices, então já deixa o like e se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e aqui vão as 10 coisas mais surreais que já aconteceram na história do MMA. Número 10, Nick Diaz faz a pose. Anderson Silva é um dos lutadores mais temidos da história do MMA. Rápido pra caramba, time impecável e autoconfiança assustadora, chamando os rivais pra vir pra cima e baixando as mãos pra ser golpeado, provocava geral no meio da luta e depois quebrava eles. Se essa intimidação ajudou ou não a vencer todas aquelas lutas, vai saber, mas elas eram incríveis. Nós já vimos lutadores dizerem que eles pararam em um momento para se tocar de que estavam lutando contra Anderson Silva e que era uma loucura. Com Nick Diaz foi diferente, ele simplesmente estava cagando para isso. Os dois astros do MMA se enfrentaram no UFC 183 em uma luta que ninguém jamais imaginou que poderia acontecer. O Anderson, campeão dos médios, dono de vitórias, recordes, tinha perdido 2 vezes para Chris Weidman e voltava de um longo tempo afastado após quebrar a perna. O Anderson não vencia uma luta há mais de 2 anos, o tempo exato que Nick Diaz estava afastado depois de perder para o campeão dos meio-médios Georges St-Pierre. O Nick fez o que os irmãos Diaz fazem e tirou um longo período sabático, mas as estrelas se alinharam e o UFC casou essa luta improvável para janeiro de 2015. A luta começou e o Nick rapidamente deu início às suas provocações para cima do brasileiro. O Anderson não mordeu a isca e o Nick ficou puto, simplesmente posando no meio do octógono e ficando ali, parado, esperando. Todo mundo foi ao delírio com aquela cena que era mais surreal por ter acontecido diante de ninguém menos do que Anderson Silva, mas a bizarrice não parou por aí. A luta toda foi surreal, mas aquele momento se destacará para sempre como uma imagem que você jamais acreditaria se não tivesse visto com os próprios olhos. Número 9, Mayweather vs McGregor. Se você tivesse me falado em 2016 que Conor McGregor enfrentaria Floyd Mayweather em uma luta oficial de boxe, eu simplesmente teria rido da sua cara. Até parece que algo tão absurdo assim aconteceria. O Conor estava no auge de sua carreira no MMA e colecionava cinturões ao mesmo tempo que quebrava recordes no UFC, e Floyd Mayweather já estava aposentado. Em que realidade alternativa esses dois se enfrentariam? E que comissão atlética permitiria que um estreante no boxe enfrentasse um dos maiores lutadores de uma geração, um homem que deteve 15 títulos mundiais? O maluco era 49-0 no boxe e nem os melhores boxeadores de sua geração foram capazes de vencê-lo. Como diabos o lutador de MMA teria sucesso? Mesmo assim, os rumores começaram em janeiro de 2017. Noticiaram que a luta poderia realmente acontecer e que os lutadores já estavam até negociando nos bastidores. O campeão duplo do UFC ia dar um tempo do MMA para lutar boxe com o Floyd. A ideia ainda era absolutamente ridícula. Assim, do nada, estreando já contra o melhor do mundo, os rumores ficavam cada vez mais fortes e mais plausíveis até que veio um anúncio oficial no dia 14 de junho. Sim, Conor McGregor vai enfrentar Floyd Mayweather. Tá de sacanagem comigo, né? O mais bizarro disso tudo é que as pessoas embarcaram nesse delírio coletivo. McGregor fez o mundo acreditar que ele ia entrar lá e talvez dar um calor em um dos maiores pugilistas da história. Eu admito que eu tava cético, mas que eu não descartei o vai que. Eu abracei o caos também. Aquelas coletivas de imprensa na turnê mundial foram absolutamente insanas, mas quer saber? A luta foi divertida, eu curti mesmo. É claro que o Floyd venceu no 10º round, mas até que durou mais do que eu esperava. Os malucos venderam 4,3 milhões de pay-per-views, o segundo maior pay-per-view de todos os tempos. Foi um espetáculo diferente do que a gente já tinha visto e é bem provável que nunca mais aconteça algo assim. Número 8, Joshua Fabia. Imagina se Anderson Silva realmente tivesse sido treinado por Steven Seagal. Se você viu o documentário Como Água, você sabe que o Spider não levou o ator realmente a sério, mas o mundo do MMA viu um verdadeiro vigarista de verdade surgir anos depois, em 2019, levando a cenas bem sombrias. E estamos falando de Joshua Fabia, autoproclamado líder da escola Autoconsciência e que por 2 anos foi o língua de cobra do rei de Rohan de Diego Sanches. Fabia foi o único corner e treinador nas últimas 4 lutas da carreira de Sanches no UFC, apesar de não ter qualificação nenhuma para isso, a menos, claro, que você considere perseguir lutadores com uma faca e socar Diego no rosto enquanto ele tá pendurado de cabeça para baixo como qualificação. Vai ver, foi o tal estrangulamento da morte que ele afirma ter ensinado a Diego Sanches que fez a diferença. Fabia apontava para si mesmo na hora de celebrar qualquer sucesso que Sanches tinha sob a sua batuta, mas o mundo do MMA raramente levava esse cara a sério. O Josh mergulhou Sanches em um mundo de conspirações bizarras e absurdas de que o UFC
estava tramando contra o veterano e só ele se importava com seu bem-estar. Os 15 minutos de fama do técnico incluíram um vídeo gravado escondido durante uma reunião do UFC e ter criado um processo falso para tirar Sanches do Ultimate. Diego acabou se afastando de Fábio há pouco tempo depois, finalmente encerrando esse capítulo bizarro da história do MMA. Número 7, Weidman prova do próprio veneno. Nem eu e nem você esqueceremos como terminou o UFC 168. Era uma das maiores revanches da história do esporte, depois que a lenda Anderson Silva finalmente foi destronada por Chris Weidman no UFC 162, em um desfecho surpreendente, mas dessa vez, um dos maiores da história saía carregado em uma maca enquanto gritava de dor, depois de quebrar a fíbula e tíbia esquerda quando Weidman defendeu um chute no segundo round. Foi uma cena de dar pesadelos. Minha família normalmente não vê muito MMA, mas estava toda reunida para ver essa grande luta, e eu acho que alguns deles ainda carregam traumas por ver a perna do Spider balançando. Foi simplesmente inacreditável, quase tão inacreditável quanto o que aconteceu 7 anos, 5 meses e 27 dias depois pelo UFC 261, mais uma vez com Chris Weidman. Eu não estava preparado para o que aconteceu com o Anderson, mas nem nos meus sonhos mais malucos eu imaginei a mesma coisa acontecendo com Chris Weidman. Era o começo da revanche dele com Uriah Hall e o Weidman deu um chute que foi defendido e lá se foi a fíbula e a tíbia dele. Eu tava sozinho em casa dessa vez, mas simplesmente não conseguia acreditar no que eu tava vendo. Quais as chances disso acontecer justamente com o Weidman, anos depois dele causar isso a Anderson? Eu sei que o Conor também quebrou a perna dele recentemente, que pode parecer que essa porra toda acontece o tempo todo, mas não é tão comum assim. Pro Weidman, que já teve do outro lado da moeda, passar por isso na pele dele agora é difícil de acreditar. É uma coincidência tão absurda que eu quase fiquei maluco tentando entender o que tinha acabado de rolar. Número 6, o bumerangue de Werdum. Se você conhece Fabrício Werdum e Colby Covington, o fato deles terem tido uma treta não é tão surpreendente assim. O que torna isso surreal é que um bumerangue foi usado na briga. Sim, isso mesmo que você ouviu, um bumerangue, uma arma improvável, mas que quis o destino que fosse usada para o bem comum. Estávamos em novembro de 2017 e o Werdum foi a Sydney, na Austrália, para fazer o main event de um Fight Night do UFC. O Colby brotou lá como lutador convidado e o novo bad boy do UFC provavelmente estava roubando filhote de criancinhas, ou então revelando spoilers do recém-lançado filme do Thor, mas isso não vem ao caso. O que importa é que os dois se esbarraram do lado de fora do hotel e é aí que cada um tem a sua versão. O Colby diz que o Werdum apareceu do nada e com um bumerangue ameaçou matá-lo, tacando o troço na cabeça dele, mas o Werdum conta outra história de que o Colby chamou o brasileiro de sujo e provocou a confusão. A cena da briga em si foi filmada por completo, incluindo o incrível arremesso do bumerangue pelo fofoqueiro Dan Hooker. Mas por que diabos o Fabrício tinha um bumerangue com ele, você me pergunta? Um fã tinha acabado de dar de presente pra ele. Que timing, hein? A melhor parte é que o Werdum teve que pegar o bumerangue de volta depois de arremessar, e ele não voltou como nos jogos de Zelda. O Covington chamou a polícia e o Werdum foi acusado de agressão e multado em $460. Eu tenho certeza de que valeu cada centavo. Número 5, Joe Rogan vira influenciador. Eu tenho certeza de que quando Joe Rogan começou seu podcast no Ustream em 2009, o comentarista do UFC, comediante, ator e apresentador que encorajou competidores do Fear Factor a devorar úteros de porcas, nunca imaginou que gravaria 1.700 episódios até assinar um acordo de $100 milhões com o Spotify, e assim criaria uma das plataformas mais influentes do mundo. Se você é um fã de MMA há muito tempo, é grande a chance de você já ter visto algo do podcast de Joe Rogan por aí, mas o Joe era um cara normal do nosso mundinho do MMA e seu podcast mostrava isso, com convidados majoritariamente vindos do MMA. Muitas pessoas eram tão famosas quanto o Joe naquela época que seu podcast tinha meia dúzia de ouvintes, mas o Rogan levou a parada a outro patamar. O programa cresceu tanto que agora rende centenas de milhões de downloads por mês. Hoje em dia, se você aparecer no programa de Joe Rogan, isso quer dizer que você é famoso. Como diz McGregor, é a noite da calcinha vermelha. Se você foi lá promover um livro ou qualquer outra coisa, você vai decolar. Ele virou uma Oprah, só que com um alcance bem maior. As ações da Tesla caíram 9% quando o Elon Musk acendeu um baseado no programa do Joe Rogan. É doido demais pensar que alguma coisa vindo do MMA se tornou tão grande no mundo todo. Número 4, a briga no elevador. A função do announcer é anunciar lutadores antes das lutas e só. Ninguém espera que Joe Martinez dê uma de maluco e saia na porrada com um lutador dentro da jaula, e é isso que torna essa história tão incrível. Eu tô falando sobre a infame luta entre Bruce Buffer e um dos melhores meio-médios do UFC da época, Frankie Trigg, dentro de um elevador. A história mudou muito ao longo dos anos, mas alguns detalhes permaneceram os mesmos por mais de 15 anos, o que traz um pouco de autenticidade à história, mesmo que alguns fãs permaneçam céticos, o que é compreensível. Tudo aconteceu
entre maio e agosto de 2005. Buffer, Trigg e Mike Goldberg estavam no quarto de Goldberg no Hard Rock Hotel depois de gravar alguma coisa para Spike TV e decidiram jantar e beber umas e outras, então pegaram o elevador até o saguão do hotel. Dana White, que também estava no elevador, começou a conversar com Frank sobre a sua próxima luta, depois de perder a segunda vez para Matt Hughes, e foi aí que o Buffer interrompeu o papo para elogiar o relógio de Dana. O Trigg simplesmente deu uma porrada na garganta do lendário announcer e o pau quebrou ali mesmo. Parece que os dois trocaram golpes no corpo e que Frank deu uma joelhada nos bagos de Buffer. Em algumas versões da história, os dois ficaram na porrada em pé, mas em outras eles foram pro chão e o Buffer encaixou mata-leão. Não importa qual versão seja contada, em todas o Buffer saiu relativamente bem contra um profissional. Se você duvida, lembre-se que o announcer lutava kickboxing e chegou a cogitar lutar profissionalmente aos 20 e poucos anos. E a luta rolou em um elevador, né? Outro detalhe que comprova a autenticidade da história é a cicatriz no polegar de Bruce, um corte profundo causado pelo relógio de Trigg e que rendeu alguns pontos no hospital. Que maluquice, hein? Número 3, da Casa Branca ao octógono. Eu vou dizer uma frase e eu quero que você me diga se ela faz sentido. Um presidente em exercício dos Estados Unidos foi a um evento do UFC. Calma aí, eu acho que você não entendeu direito, então eu vou repetir. Um presidente em exercício dos Estados Unidos, e tiveram menos de 50 deles ao longo da história, o chefe da porra toda do país estava sentado na primeira fila para ver uma luta de MMA. Ele deu as caras em novembro de 2019 no Madison Square Garden, evento que teria Jorge Masvidal enfrentando Nate Diaz pelo cinturão de mais casca-grossa da parada no UFC 244. Na plateia estava Donald Trump, o 45º presidente dos Estados Unidos. Não é incomum ver um presidente em eventos esportivos, mas eu posso te garantir que a probabilidade de qualquer presidente mencionar MMA ou brotar em um evento é praticamente nula, a não ser que o Trump volte à Casa Branca. Se você sabe alguma coisa sobre a história do UFC e a relação deles com Donald Trump, isso não é tão chocante assim. O Trump tem uma longa história com o mundo dos esportes de combate e recebeu o UFC na Era da Zufa no Trump Taj Mahal, em Atlantic City. O Dana e o ex-presidente são amigos desde então e o Careca chegou a discursar em um dos comícios dele antes da eleição. O UFC Fight Pass fez um documentário sobre o Trump, então não é tão surreal assim. Mas o fato de ter um presidente dos Estados Unidos na plateia do UFC pouco tempo depois de senadores tentarem banir o esporte em todo o país é bem inacreditável. Número 2, a pancadaria do UFC 229. O tempo passou e a briga após o UFC 229 agora é vista como algo bom para os negócios, que não foi nada demais, mas a verdade é que na hora que tudo aconteceu, foi uma das coisas mais absurdas e surreais que já aconteceram nesse esporte. Aquele pay-per-view foi comprado por 2,4 milhões de pessoas por causa do Conor McGregor e o campeão dos leves Khabib Nurmagomedov, o pay-per-view mais vendido da história do MMA, e sabe-se lá quantas milhões de pessoas ainda assistiram em transmissões em outros países. Todo mundo sabe que o clima entre os dois era tenso demais, talvez a maior rivalidade da história do evento. Pode ter sido apenas negócios para Conor, mas Khabib não via dessa forma e deixou isso bem claro quando finalizou o irlandês e imediatamente pulou para fora do octógono para atacar Dillon Danis. Foi um caos, parecia uma briga generalizada na hora, a não ser, claro, por John Kavanagh, que ficou parado lá no meio vendo o circo pegar fogo. Mas aí as pessoas começaram a invadir o octógono para atacar o Conor também, saindo ainda mais do controle. A situação já estava ruim e só piorou. É claro que tudo acabou bem, mas eu tenho certeza de que deu uma merda muito maior em algum universo paralelo. O próprio Dana White admitiu que a primeira coisa que veio à careca dele foi a zona depois das lutas de Mike Tyson com Holyfield e Ruddock. A multidão perdeu a cabeça, o Khabib estava sendo vaiado enquanto tentava desesperadamente pegar o cinturão do UFC, mas o Dana se recusou a entregar a ele com medo de só piorar as coisas. Tudo acabou bem, mas isso foi o mais próximo que vimos do UFC perder o controle de um jeito sem precedente. E o mais surreal é que tudo isso aconteceu no maior pay-per-view da história do Ultimate. Número 1, me deixa sair na porrada, irmão. A história que vamos contar agora é um dos diálogos mais bizarros não só da história da MMA, mas talvez na história da humanidade. E eu não digo isso como sendo algo positivo. O autor da pérola é Julian Lane, que fez parte da 16ª temporada do TUF. Lane perdeu na primeira rodada do torneio, no 4º episódio do reality show. No episódio 6, o Julian já estava de saco cheio de ficar na casa. Ele perdeu a luta e não tinha mais chance de ganhar o programa, e queria voltar para casa para ver os filhos. O fato dele encher a cara e não ter nada para fazer não ajudou em nada. Então Julian Lane, alcoolizado e puto da vida, estava perto de perder o controle. Ele se deu conta de que seria expulso da casa se arrumasse confusão, então mirou no Don Wara, sabe-se lá por quê, e tentou puxar uma treta. Pra falar a verdade, o Julian arrumou briga com quase todo mundo no programa, isso quando ele não ficava chorando pelos cantos e batendo nas paredes. O cara seguiu puto enquanto outros lutadores tentavam acalmá-lo, sem sucesso, até que Mike Hill entrou em cena e rendeu um dos melhores diálogos da história da humanidade. Let me bang, man. I wanna do that, man. Let me I do.
Hey, let me bang again, man. I let you bang. I let you bang. Às vezes, tudo que um homem precisa é de um abraço que nos deixe sair na porrada. E aqui vai um salve para o Tommy to Hold que chegou a essa lista. Você pode seguir o Tommy no Twitter através do @TommyToHold. E um salve também para o Thomas Walsh que editou esse vídeo. Você pode seguir o Thomas no Instagram através do @BigBeatVisual. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós temos sempre vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.